O Conselho Universitário da Unicamp aprovou a aplicação de cotas para pretos e pardos nos cursos de pós-graduação de todos os institutos da universidade. O percentual mínimo de vagas por modelo é 25%, mas a meta é que seja alcançado até 37,2%, que é a fatia de moradores autodeclarados pretos e pardos do estado de São Paulo. A dúvida que a gente fica é a seguinte: quando é que começa a funcionar isso? Segundo a universidade, todos os programas de pós-graduação devem considerar a nova regra nos próximos processos seletivos. O que vocês pensam sobre essa questão das cotas? Eu começo por você, Gato. Cara, as questões das cotas raciais, elas deixaram há muito tempo de ser uma discussão de política pública, né? Elas se assemelham muito mais a uma discussão de mecânica quântica. Porque sabe aquela história do gato de Schrödinger? O gato que tu não sabe se ele está vivo, não sabe se ele está morto. É isso que eles fazem com brancos, pretos e pardos no Brasil. Então, se a esquerda vê alguém que é negro, alguém que é pardo na cadeia, vão dizer que é negro. Se está na Universidade Federal, vão dizer que é branco. Para que eles possam manipular esses tipos de dados e sempre colocar a população negra como à mercê, como uma população sempre em uma questão de vulnerabilidade, para que eles possam explorar esse eleitorado. E sem contar, né, Paulo? Negro em pós-graduação, essa política pública não é efetiva. A maioria dos negros, se tu quer realmente combater a disparidade racial entre as condições de ensino e acesso à produção acadêmica, tu tem que tocar na educação básica, que é lá onde os negros estão. Então, melhor a educação básica, não pós-graduação. Quem é um negrão que chega na pós-graduação, Paulo? Não, mas você tem uma quantidade de negros se formando de alguma forma. Eu acho que seria mais um incentivo. Agora, eu quero saber se tem efetividade, mano, isso. Pois é, se inclui de verdade ou isso é só discurso político? Para incluir de verdade, a gente tem que falar de educação básica, educação infantil, que é a política que chega em todo mundo. Todo mundo tem que ser alfabetizado. Nem todo mundo vai fazer pós-graduação na Unicamp. Então, eu diria que são aspectos diferentes. Agora, um ponto que eu acho interessante trazer para a discussão é que, inclusive, tem pesquisas que mostram uma coisa que impulsiona a criança a correr atrás, a se empenhar na educação, a fazer as coisas acontecerem, a desenvolver o seu próprio potencial, é também a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar um futuro onde eu sou um adulto que tem um determinado tipo de emprego. E existem pesquisas que mostram, nos Estados Unidos, mas no Brasil, a gente devia fazer, eu acho que o resultado seria parecido, que mostram que crianças brancas e crianças negras, quando você pede para ela desenhar, o que é que você quer ser quando crescer? O tipo de profissão que surge entre as crianças brancas e negras geralmente é diferente, o que mostra que é preciso pensar como estimular crianças negras, crianças de origem pobre, a sonharem mais alto, a sonharem que elas podem realizar um pleno potencial, que elas podem, enfim, ser presidente da República, engenheiro, ser médico, ser qualquer coisa que queiram ser. Então, tem um aspecto importante como sociedade da gente pensar como tornar possível, como fazer com que as pessoas que vêm de uma condição de falta de oportunidade, que muitas vezes não tem na família, não tem alguém próximo, alguém que concluiu o ensino superior, alguém que fez faculdade, que fez pós-graduação, que acha aquilo tudo muito distante, que ela possa pensar que aquilo também é para ela. Então tem um aspecto aí que eu acho que ajuda a avançar nesse sentido, de permitir que as crianças possam sonhar. Então, acho que é o tipo de política que não resolve o problema estrutural, mas que tem um aspecto importante nesse sentido. Agora, se a gente for analisar, a Unicamp registrou 42% em 2022, ano passado, dos ingressantes provenientes da rede pública. E 30% autodeclarados pretos e pardos, de acordo inclusive com os dados. Se a gente fizer uma comparação de 2021 para 2022, a gente teve um aumento em relação aos ingressantes pretos e pardos de 29%, mas diminuiu o número de ingressantes da escola pública. Veja só que dados diversos, né? Ou seja, você tem um aumento
aumento justamente dos pretos e pardos e uma diminuição da rede pública. Você sabe isso se deve muito à pandemia também, né? Isso também mostra um fator interessante, que é um tabu no Brasil, que é como a universidade pública muitas vezes é uma ferramenta de multiplicação da desigualdade. Exato. Porque você tem pessoas de origem rica estudando, fazendo seu curso superior, sua pós-graduação, custeados pela família pobre que não tem acesso a, muitas vezes, a alfabetização na idade certa, mas está pagando imposto que sustenta a universidade. Quando esse tipo de estudante teria condição de pagar a universidade. Eu acho que esse é o projeto mais importante do ensino superior que o Brasil poderia abraçar. Quem tem condição tem que pagar a universidade. Ponto. Foi um dos projetos, Paulo, que eu mais apanhei quando foi debatido na Câmara dos Deputados. Eu compartilho dessa visão, a gente precisa fazer esse debate. Tive a oportunidade de fazer mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, uma universidade pública, e pagava uma taxa. Claro. Então, esse olhar de combater a desigualdade educacional, mano, né, e a gente torna o debate tão ideologizado, tão cheio de dogmas, que a gente cega, né, para o que dá resultado, o que é correto, o que é justo, né, infelizmente paralisa. Eu concordo, é preciso fazer, né, essa discussão se tornar mais ampla para que a gente tenha, né, um combate real das desigualdades educacionais. Se eu não me engano, foi o deputado Kim Kataguiri que começou com um projeto assim aqui há pelo menos acho que 2 anos, alguma coisa assim, 1 ano, 2 anos, virou fuá. O Daniel José teve um projeto para as universidades estaduais, como deputado estadual, mas não avançou também, que é fazer com que as pessoas que têm condição de pagar, paguem a vaga na universidade, porque senão a gente multiplica a desigualdade. E voltando para essa questão de cotas raciais, também é sempre importante dizer que muitas vezes a narrativa vem com uma tentativa de equiparar por um viés racial, mas muitas vezes tem que ser oriundo de escola pública, né? Ou seja, tem um recorte social, ou seja, negros que teoricamente têm dinheiro deveriam ter menos reparação histórica do que negros de escola privada. Muito bem, turma, eu vou para um rápido intervalo